mas eu quero um saldo depois. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Fique à vontade. Eu estou vendo bastante gente diferente aqui, amém? Tem os irmãos aqui, amém? A convite de alguém? A Yasmin, amém? Glória a Deus, a Yasmin convidou. Deus abençoe vocês, amém? Tem o meu irmão André, ali que trabalha comigo, meu colega de trabalho, amém? Veio aqui prestigiar a gente. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, ali no São Miguel, amém? Ele é Vila Garcia, amém. Ele é músico, tá? Ele não toca nada mais, nada menos do que violino. Então, é um mestre aí na música, amém. Tem a sobrinha, neta? Amém. Da nossa irmã aí, sejam bem-vindos. Amém, eu vou ser bem breve, tá? Vou ser bem ligeiro. Eu espero que o Espírito Santo de Deus surpreenda. Tem mais alguém aqui, perdão, eu só olhei para um lado. Tem a amiga da Ana Júlia, a Ana Júlia que trouxe, né? Amém, seja bem-vinda. A Júlia trouxe? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém. Nós estamos na casa de Deus, amém? E é assim que nós gostamos de definir a igreja, a casa do Pai. E eu sei que Deus está neste lugar porque Deus não deixa suas visitas sozinhas, amém? Ele sempre acompanha. E eu sei que Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, amém? Então não durma, nós tivemos hoje um compromisso. O Sandro não está aí, né? O Sandro veio, mas foi embora. Hoje foi o casamento do Sandro, né? Então grande parte da igreja foi acompanhar esse momento especial na vida deles, e talvez hoje eles não estão aqui, mas vocês estão, amém? E o Espírito Santo de Deus nos trouxe a este lugar. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta aos Timóteo, no capítulo 1, a gente vai ler o verso 6, amém? Foi falado muito sobre fogo aqui, amém? Vocês perceberam isso? E eu vou falar sobre água. Não, queridos, vou falar só um pouquinho sobre água. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pela Sua presença neste lugar, Deus. Que o Senhor não nos desampara, não nos deixa só. E eu sei que o Senhor se moverá a este lugar nesta noite. Amém. Colocou aqui? Deixa eu ver se a sua versão é igual à minha. Vamos lá? Por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu vou ler a minha versão, que diz assim, ó: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? O verbo reavivar aqui no grego quer dizer assim, ó: fazer o fogo subir com vida. Fazer o fogo subir com vida. Reavives. Amém? Só até aí. E eu trabalhando nessa mensagem, pedindo para que Deus revelasse algo ao meu coração, né? Sempre é muito desafiador estar pregando, ministrando a palavra de Deus. A responsabilidade é muito grande, o temor sempre existe, não é medo, tá? Se a gente for falar, eu brinco muito com Isaías, se a gente for falar de Deus, a gente gasta horas aqui. Mas a gente sabe também a importância deste momento que reúne pessoas diante do nosso Criador. Então eu sei que Deus tem algo especial para as nossas vidas, então por isso esse momento para nós ele é diferente. E eu pensando nesse texto, falei, poxa Deus, reavivar o fogo do Espírito Santo, mais uma vez, foi ministrado aos jovens no retiro, e eu via eles chorando. A gente fez o batismo no domingo, eu via muita gente chorando, né? Ainda com o agir de Deus, ainda com a manifestação da graça, ainda com o poder de Deus queimando nos corações. E aí quando eu li esse texto, eu fui começar a juntar o quebra-cabeça da pregação, Deus tocando no meu coração. É quando Paulo escreve isso. Em que momento Paulo escreve isso? Como Paulo escreve isso? Paulo está preso pela segunda vez em Roma. Paulo já estava condenado e sentenciado à morte. No entanto que no capítulo 4 ele começa a falar, né? Estou sendo oferecido como libação. Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé. Paulo já não tinha mais esperanças de sair daquele lugar, porque ele sabia que ele estava caminhando para a morte. E só para a gente ter uma ideia de como funcionava naquela época, não existia uma data definida para a morte de uma pessoa condenada. Poderia ser a qualquer momento.
Então Paulo podia estar dormindo e um soldado romano abrir a porta da sua cela violentamente e dizer: Paulo, esse é o fim da linha para você, nós iremos te decapitar. Talvez Paulo podia estar no seu momento de refeição, comendo alguma coisa, né, um Big Mac, qualquer outra coisa, um lanche, uma pizza, e aí alguém dizer para ele: Paulo, fim da linha para você, você vai ser morto. Mas Paulo, diante da presença de Deus, sempre sendo usado pelo Senhor, ele acha um momento na sua vida de oração e dos seus ensinos, por amor à obra do Senhor, a escrever a quem? A Timóteo. O texto talvez empregado com o uso, olha, reanime. Talvez Timóteo tenha passado e está passando, talvez por uma crise existencial. Talvez tudo aquilo que o Evangelho trouxe até aquele dia a Timóteo começou a ferir o seu interior, ferir o seu coração, dizendo: poxa, quantos problemas eu arrumei na minha vida depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu comecei a ser um seguidor de Cristo. Mas Paulo diz para ele: reavive a obra, reavive o espírito que há em você. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor. Então Paulo reanima Timóteo, diz: Timóteo, fica firme. Paulo achou um momento para direcionar ao coração de um homem que estava passando por necessidades. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? Que para manter a chama acesa no nosso coração, a chama do Espírito Santo acesa dentro da nossa alma, não depende de Deus. Você pode se assustar: nossa, pastor, isso é heresia. Deus derrama fogo na lenha. Amém? Deus derrama fogo na lenha, mas a lenha é responsabilidade de quem levar até o altar. É nossa. É por isso que Paulo fala para ele: ó, reavive. E aí a gente fica assim, queridos, eu particularmente, eu gosto muito de pensar em todas as pregações, né, quando as pessoas estão pregando aqui, vou começar pelos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, todos eles, e eu acredito que também você faz isso, e você deve fazer isso. Você fazer uma análise daquilo que está sendo ministrado ao seu coração, porque existe tanto o propósito divino sobre as nossas vidas, como uma congregação de pessoas sendo ministradas, ensinadas, palestradas, com algo novo para a sua vida, e cabe a nós, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo e reter o que é bom. Cabe a nós fazer isso. Para qual finalidade? Para qual sentido? Para que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas e produza em nós um sentimento de transformação contínuo, para que a lenha e a chama do Espírito Santo se fundem em nossas vidas, haja uma fusão no nosso coração, para que nós possamos continuar sempre firmes diante da presença de Deus. Amém? Para que o fogo possa existir, precisa de 3 componentes: calor, combustível e oxigênio. Essa é a pirâmide do fogo. Se eu tirar qualquer coisa desses 3 elementos, se eu tirar o oxigênio, o fogo não consegue queimar. E é assim que funciona. Amém? Por isso que nós temos que estar aqui conscientes, eu gosto muito de usar essa palavra, queridos, conscientes do que é louvor, do que é adoração, do que é pregação, do que é dízimo, do que é oferta, porque eu não posso fazer isso de maneira enlouquecida. Eu tenho que fazer isso consciente, porque eu não estou cantando a pessoas, eu não estou adorando o grupo de louvor, por mais que cante bem, por mais que toque bem. O meu louvor, ele é resultado da minha chama queimando diante de Deus, da minha lenha diante do altar, diante da presença do Senhor. Por isso nós temos que fazer isso de forma consciente. E é por isso que Paulo diz: ó, reavive, reaviva, reaviva. E a lenha é algo que nós levamos ao altar do Senhor. Sabe que eu fico impressionado hoje, nos nossos dias? O quanto a gente está indisposto. Talvez seja essa a palavra que a gente possa colocar para os nossos dias. A nossa indisposição em estar na casa do Senhor. Eu me lembro que eu acompanhei o Bragantino, né, a seleção Bragantina, quando estava jogando a Série B. E é contagiante a arquibancada de um estádio. É ou não é? Ele diz assim: ó, eu vou lá só assistir, né? O Lucas que me faz isso comigo. Chego no estádio, aquele monte de gente, eu já não gosto muito de aperto, as pessoas empurrando, e umas querendo comer, e a outra pisando no seu pé, sujando seu tênis limpo. Eu sou bitolado com essas coisas, querido. Não gosto que pise meu tênis, vai sujar meu tênis, para orar, né? A vontade de dar um empurrão logo, né?
E aí você sobe as arquibancadas, aquela gritaria, aí bandeirão. Eu acho muito engraçado a torcida do Bragantino, porque eles não têm aquela massa, né, que você vê nos estádios maiores, né? Então eles começam a gritar e daqui 5, 10 minutos, acho que a voz acaba, porque eles querem botar fogo no jogo e aí já não tem aquele clima. Mas aí você começa, tá lá, e eu quietinho, né? Acompanhei bastante jogos do Bragantino na Série B. E aí começa, aí gol, aí, opa, já começa a bater pau. Aí o juiz vai lá e dá uma atropelada. Aí vem aquela vontade de xingar o juiz. Eu xinguei o juiz não de palavrão, tá? Não xinguei a mãe dele, mas de ladrão eu xinguei. E era uma coisa que eu não fazia. Mas você vai dentro daquele ambiente, aquilo vai te contagiando. O momento te contagia. O seu coração no primeiro jogo talvez não mudou, mas no segundo jogo você já vai com uma expectativa maior. Ele ganhou, vai ganhar o segundo também, e ele ganha. E aí você vai lá, poxa, empatou, o juiz roubou, você xinga o juiz. Seu coração começa a agir de forma diferente. Ninguém manda você gritar. Ninguém manda você gritar numa arquibancada de um jogo de futebol. Alguém falou, grita aí. Xinga o juiz aí. Não. As pessoas fazem pelo momento e pelo coração que está ali. E é contagiante. É bom? É bom, queridos. Mas sabe o que me faz uma pergunta no meu coração? Por que eu não tenho o mesmo espírito quando estou diante do meu Deus, o Todo-Poderoso? Aí a gente tem que falar assim, levanta a mão. Levanta a mão aí, queridos, feche o olho, dá glória a Deus, se movimente, comece a orar, comece a falar. É porque falta em nós, muitas vezes, a compreensão e deixar que o Espírito Santo de Deus toque o nosso coração e comece a se mover de forma diferente no nosso coração. E aí nós começamos a ser mais dispostos a deixar Deus trabalhar no nosso coração. Tem gente, claro, isso serve para mim, tem gente que não abre mão da sua série, maratona, assiste aí seus, não sei quantos episódios. Eu sinceramente comecei a assistir The Walking Dead com a Lia há muito tempo atrás. Eu nem sei se isso é popular hoje, faz tempo que a gente não assiste. Mas aí você fica, poxa, que legal, né? Aqueles bichos lá, os zumbi, fala, pô, não vai acabar não, e brota zumbi do bueiro. E os bichos que não conseguem nem andar, não conseguem correr e acaba destruindo todo mundo. Mas é legal, a história é legal, mas chega uma hora que você fala, nossa, mas não vai acabar mais esse negócio não? Primeira temporada, segunda temporada, 10ª temporada, nossa, não tem mais fim. Gente, você acaba com a vida gastando na frente da televisão e você não acha o fim do problema, a solução do problema. E nós não temos vontade de ficar 2 horas às vezes no culto. Ai, o pregador hoje é ruim. Nossa, a música hoje, que louvor, misericórdia. Meu Deus. E aqui para os mais velhos, eu vou compartilhar algo com vocês. Quando nós estávamos, talvez no passado, as pessoas que nos ministravam a palavra de Deus, o Dep também vai me ajudar a reforçar isso. As pessoas não tinham tanto conhecimento e tanto acesso a informações como nós temos hoje. Muitas delas não sabiam ler, muitas delas não sabiam escrever. Mas quando fechava os olhos para orar a Deus, aleluia, o culto era diferente, queridos. Muitos deles não sabiam tocar uma sequência de notas sem errar, mas quando fechavam os olhos e abriam o coração para adorar a Deus, Deus manifestava o seu poder e a sua glória. E eu não estou aqui hoje pregando como pastor porque eu conheci uma banda famosa de rock, não, foi porque nos cultos mais simples da minha vida foi quando Deus revelou o seu poder e a sua graça sobre o meu coração. A simplicidade de um culto humano trouxe a grandeza de um Deus poderoso, aleluia, e Ele se fazia presente. Não que não faça hoje, mas hoje parece que nós temos que empregar talvez uma metodologia um pouco diferente. As igrejas correm para pintar as suas paredes de preto, botam um globo lindo, maravilhoso e tocam uma música diferente. Não que não possa ser isso, querido, eu não quero aqui criticar esses métodos, mas o método não pode ser maior que o Criador. O método não pode ser e não pode ter a nossa atenção acima da atenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós, para que todas as vezes que nós estivéssemos nesse lugar, ou estiver neste lugar, o nosso coração tem que queimar na presença do nosso Deus, aleluia, porque Deus não é um fogo que se enfraquece com o passar do tempo,
porque Ele continua sendo um Deus fogo consumidor, como diz em Deuteronômio, aleluia, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, aleluia. Deixa eu voltar para o texto, aleluia. Timóteo, quando recebe a informação, Paulo diz para ele: Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, abre comigo, Manula, abre para mim, por favor, 1 Reis. A Alexia mudou, vai cá. O Bruno, abre para mim, por favor, 1 Reis 18, 18:30. Queridos, nós queremos ter lenha para queimar, nós queremos o fogo de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas para termos a presença de Deus, nós precisamos ter um pouco mais de dedicação e de esforço. Eu li uma vez que esforço, e eu guardo isso comigo, esforço é igual ao banho. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, ó, esforço é igual banho. Agora a pergunta: tomou banho hoje? Você sabia que banho em outros países é algo regrado? O Brasil perde em tudo, a educação. O Brasil é tá lá, um dos piores lugares de colocação. O Brasil em qualidade gastronômica, o Brasil perde disparado, né? Outros países estão aí na frente. A única coisa que o Brasil ganha é assim, as pessoas tomam banho. A gente perde para a fome, a gente perde na riqueza, perde tudo, mas no banho a gente é campeão, amém? Em outros países não é possível tomar banho todos os dias, principalmente naqueles que fazem muito frio, mas o banho é algo diferente, amém? E o esforço é igual ao banho, tem que ser todo dia. O banho de ontem valeu para amanhã? Não, se você usa esse método, não vale, queridos. E o esforço é a mesma coisa, você precisa se esforçar todos os dias, amém? Principalmente no que diz respeito à presença do Senhor e estar diante da presença do nosso Deus, amém? Se esforçar de que jeito, pastor? Abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, para que Deus faça o desejo do coração dele sobre as nossas vidas, amém? Esse é pagar o preço, amém? 1 Reis, eu nem vou abrir a minha Bíblia aqui. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Só para a gente entender o panorama da mensagem. Elias era um profeta que a Bíblia não dá a sua referência de onde é os seus pais, de onde ele veio, só diz o nome da cidade dele, que é de Tisbé. Elias fala para o rei Acabe, que é o 7º rei, né, que ascendeu ao trono, depois da linhagem de Davi. Então ele recebe o trono, ele é o 7º rei que começa a governar Israel, e ele se casa com Jezabel, e Elias não aceita a condição que o povo que adorava a Deus começa a adorar a Baal, por conta da influência de um péssimo rei, o pior rei de Israel, rei Acabe. Então Elias olha para o rei e diz assim: rei, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, não vai ter chuva sobre a terra, e nem o orvalho, não irá chover. Elias faz essa afronta com o rei se sente, talvez, quem é esse homem? Elias é procurado pelas cidades, tem um servo do rei chamado Obadias, fala: olha, Elias, o rei está doido contigo, quer te matar, te procurou em todos os lugares. E ele diz: diga ao rei para me esperar no Monte Carmelo, e nós vamos fazer um culto lá em cima, e o Deus que responder com fogo dos céus, esse será Deus. 3 anos e 6 meses, só para você ter uma ideia. Talvez a gente nunca tenha passado por uma seca tão grande por mais de 30 dias, 30 dias sem chover. Você já viu que os matos aqui em volta do nosso bairro começam a pegar fogo sozinho. Eu falo isso porque quando eu trabalho, o Juninho vai se identificar, às vezes, quando a gente está lá na fábrica, começa a pegar fogo nos matos em volta por conta da seca, a gente tem que pegar um grupo de brigadistas, sair correndo e ir lá apagar. Às vezes é de noite, no meio da escuridão, e lá tem que apagar o fogo por conta da seca. 30 dias já é o suficiente para nós começarmos a entrar num estado de emergência. Emergência em que sentido? A agricultura já não começa mais a funcionar, né? Quem planta precisa de água para regar, e as fontes começam a se secar, né? Quem vive do gado, da agropecuária, não tem alimento, não tem bebida para os animais, então começa a estar em estado caótico. 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, sem chover.
sem uma gota de água, sem um orvalho sobre a terra, Elias chama os sacerdotes, os representantes de Baal, e leva para o cume do Carmelo. Chega lá, o altar está destruído. Destruído. E não é Deus que manda Elias reconstruir o altar. Antes da necessidade, vem a prioridade. O povo precisava de água, amém? Sim ou não? 3 anos e meio sem chover. Qual era a necessidade? Era água. Mas qual era a prioridade? A restauração do altar. Então assim, muitas vezes a gente vem para a igreja, queridos, querendo água de Deus, querendo que Deus derrame chuva, né, Isaías? Derrama chuva sobre a minha vida, derrama chuva sobre o meu casamento, derrama chuva sobre o meu trabalho, derrama chuva, Senhor, derrama chuva, mas e como está o nosso altar? Como está o nosso altar diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? Deus não irá fazer milagres em nossos corações se o nosso altar, que é o nosso local de adoração ao Senhor, não estiver em perfeitas condições. Eu gosto muito de dizer que Deus não abençoa bagunça. Deus não faria o milagre, Deus não transformaria aquela situação enquanto não colocasse em ordem o altar. Então o que Elias faz? Elias começa a empregar esforço. Então ele vai lá, pega 12 pedras, reconstrói o altar, reforma o altar, coloca lenha sobre ele, coloca um novilho sobre ele. E aí a parte mais surpreendente: como é que um novilho, depois de 3 anos e 6 meses, está preparado para um altar? Elias passa a necessidade, Deus manda ele se abrigar na caverna e fica sendo alimentado por corvos. Depois o ribeiro de Querite se seca, Deus manda ele para uma cidade chamada Serepta, para que uma viúva cuide dele. Agora pensa num homem que iria enfrentar 850 sacerdotes de Baal, tendo que depender e estar numa cidade que não era dele, de uma viúva, num período de seca, de escassez. Deus irá trazer milagres nas nossas vidas, queridos, em lugares que nós não esperamos, mas nós temos que aprender a depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, Deus manifesta poder e graça em nossas vidas, para que o controle não seja nosso, para que o controle seja dele. Agora eu fico imaginando Elias entrando numa cidade e ver uma mulher, uma viúva magra, seca, né, porque não se alimenta, não tem o que comer, o povo estava passando fome. Alguém que não tinha condições financeiras, não era uma mansão, não tinha uma boa casa, não tinha um bom carro, eles não tinham nada, eles estavam passando por dificuldade. Quando Elias olha uma mulher numa situação talvez mais difícil que a dele, mas lá estava a provisão de Deus. Aí ele fala: olha, prepara alguma coisa para eu comer. Aí ele fala: você está ficando doido, cara? Eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, é tudo que eu tenho. Eu vou comer, eu e meu filho, para a gente comer e morrer, é a nossa última refeição. Agora olha o impacto emocional na cabeça desse homem: tirar de uma mulher porque Deus mandou. Queridos, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos olhar só para o momento. Nós temos que deixar que o nosso Deus, que conhece o nosso futuro, cuide do nosso amanhã, porque Ele está provendo. Estava ensinando Elias, não estava simplesmente tirando de uma mulher pobre viúva, não. Deus estava ensinando a ser dependente e obediente, independente do cenário, independente da condição, da situação. Porque é fácil a gente adorar a Deus e depender de recurso financeiro quando nós temos a nossa conta lá cheia talvez com os seus R$500 a mais, né? Mas dá para pagar a conta. Quero ver quando não tem recurso nenhum. E aí você corre para quem? Você corre para quem? Para Deus? Para um amigo? Pode ser que sim, queridos. Mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Que Deus vai levantar o amigo, Deus vai levantar a amiga, Deus vai levantar a pastora, vai levantar o pastor, para abençoar as nossas vidas. Mas a nossa dependência maior tem que estar no nosso Deus. Amém? Deus vai lá, abençoa Elias. A mulher faz um bolinho para eles, comem. Deus faz milagre na vida dela, amém? Não faltou, a Bíblia diz que não faltou farinha, aleluia. Não faltou azeite, porque Deus fez milagre. E Elias está nesse embate agora. Vamos cultuar Baal, vamos cultuar Acabe. Se Baal for Deus, Elias junta o povo. Fala: olha aqui, olha para cada um e diz: olha, se Baal é Deus, sirva-o. Mas se Deus é Deus, sirva-o. Afronta o povo,
faz com que o povo saia da sua zona de conforto, porque quem conhece a Deus, quem serve a Deus, vive na dependência de Deus e espera por Deus, e o povo estava dependendo só do rei e daquilo que o rei com o seu falso Deus oferecia. Então naquele lugar estava um altar montado com lenha e um novilho que podia ser uma refeição de uma família necessitada durante 3 anos e 6 meses, mas o novilho pertencia a quem? A Deus, e o que é de Deus não pode ser tocado, é de Deus. Você foi escolhido por Deus. Queridos, isso aqui é um desabafo meu. Nós não somos o cruzamento genético dos nossos pais, nós somos a eleição do dedo poderoso de Deus dizendo, é você que eu quero. Nós não estamos aqui por um mero acaso, porque os nossos pais se amaram, se nos programaram ou não programados, nós estamos aqui, não, é porque Deus nos elegeu, ou seja, Deus nos escolheu, nós estamos aqui, estamos vivos hoje, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, e o amor de Deus, o favor de Deus, a graça sobre as nossas vidas, está sendo estendida todos os dias, não é o acaso, há um propósito do céu sobre as nossas vidas, aleluia! O nosso Deus é a nossa forma de crer no Senhor, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, até das nossas vidas, aleluia, nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de tudo, e nós estamos aqui não porque nós nascemos, sim, nascemos, mas porque Ele nos escolheu, porque Ele nos trouxe a este lugar, aleluia, e o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, amém? Vamos voltar para o altar, vamos voltar para o Carmelo. Novilho, amém, altar, aí Elias arruma água, 3 medidas de água, pode molhar, o que Elias estava fazendo naquele lugar, se o altar estava lá, porque já foi construído antes, Acabe pediu para destruir o altar, para que fizesse um altar a Baal naquele lugar. O que Elias está fazendo, um homem que você for ver, um homem que sofreu de depressão, vontade de morrer, vontade de entregar o seu ministério, né, abrir mão do seu chamado, Elias passou por tudo isso. Agora pensa, ele reúne esse mundaréu de gente lá em cima, e ele fala para os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, podem por gentileza iniciar o sacrifício de vocês, vão dar início, e assim que vocês terminarem eu inicio o meu. Sabe o que isso me ensina? A tranquilidade de quem está em Deus, que sabe o resultado final das coisas, não é? Não ficou nervoso, não ficou apavorado, nossa, será que o Baal pode responder com fogo do céu? Se ele responder vai dar ruim. Não, Elias estava calmo e tranquilo. Ah, Tiago, não está dizendo isso o texto, está sim, ele está até brincando, olha, grita mais alto, talvez ele não está ouvindo, talvez está viajando em outro lugar, um tom de ironia, sarcasmo. Isso é característica de quem confia no Senhor, de quem sabe o que Deus está fazendo, que não se move pelos seus pensamentos, mas se move com o propósito dos céus, com o propósito divino, e as coisas vão fluindo naturalmente. A gente não precisa forçar nada diante de Deus, Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam de forma natural. Amém? Só vai fluindo, só vai acontecendo, só vai obedecendo. Deus, se é para ir, eu estou indo. Deus, se é para andar, eu estou andando. Deus, se é para mergulhar, eu estou mergulhando. Deus, se é para se revestir, eu estou me revestindo. Deus, se é para parar, eu estou parado. Deus, se é para chorar, eu vou chorar. Deus, se é para orar, eu vou orar. Mas eu só vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Foi o que Elias fez o tempo todo. Só vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Amém? Vamos ler o próximo. 31. Deixa eu acelerar, senão a gente sai daqui hoje. 31, Alexia, glória a Deus, amém. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando, Israel será o teu nome. 32, e tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor, e em seguida fez voltar do altar uma valeta, com 2 ceias, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes de plantas. 33,
Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. 34. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles fizeram a segunda vez, de novo ordenou fazer a terceira vez, e eles assim o fizeram, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresentava a oferenda de Elias, o profeta aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé, mediante a tua palavra, coragem, fidelidade e amor à obra de Deus, aleluia. Agora pois responde-me, aleluia, Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus, e faz os corações do povo retornar a ti. 38, aleluia. Então no mesmo instante caiu fogo e de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Elias passou mais tempo reorganizando o altar, reconstruindo o altar, do que orando. Alguns estudiosos falam que essa oração leva 30 segundos. Mais tempo organizando e menos tempo orando a Deus, pela convicção. Agora, o que eu quero dizer para vocês essa noite? O novilho foi queimado, sim ou não? A pedra foi queimada, sim ou não? A água foi queimada, sim ou não? Não. A água não queima, ela muda de estado. Olha, estou aqui químico, hein? Jesus amado, minhas aulas da 6ª série. Muda de estado, líquido para gasoso. Entenda uma coisa: muita coisa Deus ouve, outras coisas Deus quer sentir o cheiro. Amém? Nós somos um altar diante do Senhor, sim ou não? Por isso que o nosso coração tem que queimar, porque Deus muitas vezes não quer ouvir, Deus quer sentir o nosso cheiro como incenso chegando até Ele. Amém? Por isso que é importante o nosso coração arder diante da presença do nosso Deus. Coração que queima no altar do Senhor, coração que queima no altar do Senhor, coração que queima no altar do Senhor, aleluia. E não é qualquer fogo, queridos. Lá o texto que eles leram tantos lá no retiro, que é Levíticos 6, 13, amém? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Qual é o enredo? Qual é o cenário? Quando Moisés estabelece, de acordo com a vontade de Deus, a construção do tabernáculo, as medidas, as formas, tudo foi Deus quem deu, amém? Sim ou não? Então Moisés prepara o holocausto que é fora da tenda, que é fora, existia a primeira entrada, não era o altar, santos dos santos, nem o átrio, era o átrio, santo e os santos dos santos, amém? 3 lugares. Assim como o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito, mas o crente tem que dizer que ele é alma, espírito e corpo, porque Deus trabalha primeiro na alma, no espírito, depois na alma e depois no corpo, amém? Olha como tipifica o tabernáculo. Quando queimava no átrio, quando queimava no pátio o sacrifício, a fumaça subia e o povo que estava fora via o altar sendo queimado, amém? O sacrifício sendo levantado, e acontecia o que com aquilo que é colocado fogo? A fumaça subia, ou seja, muita coisa Deus quer sentir da gente, amém? Isso era a tenda do tabernáculo. Quando Salomão, aleluia, o primeiro culto oferecido a Deus, como foi aceso o fogo do altar naquele dia? Foi com fogo humano? Foi com gás? Foi com uma labaredazinha que a gente consegue esfregar? Talvez naquela época não tinha isqueiro. Foi com fogo divino. Deus desceu fogo dos céus no primeiro tabernáculo, amém? Lá é 2 Crônica 7, quando a gente começa a ler, Salomão instaura a inauguração do templo, amém? Sim ou não? Amém. O mesmo ritual é feito, o holocausto é oferecido ao Senhor. Quem acende aquele fogo novamente? É o homem.
Não, é o próprio Deus derramando fogo sobre o altar. Amém? Guarde isso no seu coração. É Deus quem acende o fogo do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. Tem que vir dele. Amém? Não pode ser humano, não pode ser produzido por nós. Tem que ser produzido por Deus. Amém? O fogo desceu, Deus queimou o holocausto, sentiu o cheiro do novilho, sentiu o cheiro da lenha sendo queimada, e Deus lambeu a água, diz o texto. O que a água se transformou em vapor. Como é que a chuva cai sobre as nossas vidas? Quando as nuvens são carregadas de vapor, gotículas de água se formam nas nuvens, ficam carregadas, e aí a chuva vem. O que aconteceu naquele dia? Deus recolheu para si o cordeiro, as pedras, mas a água era para o povo, a bênção era para o povo. Quando nós colocamos a nossa vida para queimar diante do altar, Deus vai derramar sempre chuva sobre a nossa casa. Queridos, assim como 2 mais 2 é 4, tão certo como a matemática, se nós tivermos uma vida fiel ao Senhor, as bênçãos estarão sempre batendo a porta do nosso coração. Sempre, sempre, sempre. Amém? Coragem. Abra comigo para a gente terminar, por favor. E eu queria que você abrisse também Josué 14, 10. Aleluia, aleluia, aleluia. 10. O grupo de louvor pode subir. Aleluia. Diz assim, ó. Deixa eu ver se eu não me empolgo, queridos. Desde então o Senhor guardou-me com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Sabe quem está dizendo isso? Deixa, por favor, Bruno, deixa aí, a gente vai ler o próximo. Caleb. Deus faz uma promessa para o povo, depois de andar durante muito tempo pelo deserto. E Caleb guardou a promessa de quem no seu coração? A promessa de Deus. Deus prometeu algo a Caleb, e Caleb não esqueceu. Vamos para o próximo? Aleluia. O 11. Todavia, ainda me sinto tão forte, como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Eu ainda tenho vigor para ir à guerra, com 85 anos. Para quem se lembra, Moisés manda 12 espias para ver a terra, espiar a terra de Canaã. E quem volta com expectativa positiva? Só Josué e Caleb. Os outros 10 dizendo, olha, é dor de cabeça, vamos ficar quieto no deserto? Vamos ficar quietinho aqui é quente de dia, frio de noite, mas tá bom. Deus tinha mais. O problema do ser humano é quando ele começa a pôr empecilhos naquilo que Deus já disse que vai ser bênção. Deus já disse que vai fazer, Deus já disse que vai transformar, Deus já disse que vai curar, Deus já disse que vai libertar. Então não importa como o cenário está hoje, importa é aquilo que Deus prometeu ao seu coração. 85 anos, sabe qual a vontade, a firmeza, aquilo que Paulo está dizendo para Timóteo, com coragem, tenha bom ânimo, ame a palavra de Deus, ame aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Era isso que Caleb estava dizendo, Senhor, eu ainda tenho firmeza, com 85 anos, se tiver que ir para a guerra, eu irei. Se tiver que enfrentar gigante, eu enfrentarei. Se tiver que gritar contra as muralhas, eu gritarei. Mas o que importa é que a tua promessa ainda está de pé, e eu confio na tua palavra. Uma coisa é o pastor Tiago sair daqui e dizer, Isaías, eu vou na sua casa comer uma pizza depois do culto. Aí o meu telefone toca, alguém da fábrica, Tiago, eu preciso de você aqui. Eu não posso dizer não. A minha promessa, o que aconteceu? Foi embora, foi por água abaixo. Diferente da promessa de Deus, nada do que aconteça ao nosso redor pode mudar aquilo que Deus prometeu. Nada. Por isso Ele é o nosso Criador, por isso Ele é o nosso Senhor, por isso que Ele é o Deus do nosso coração, queridos. É por isso que o nosso coração tem que queimar por estar nesse lugar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se levantará, aleluia, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido. Era isso que Elias dizia.
Era isso que Elias sabia. Era isso. A convicção, a certeza que a promessa ainda está de pé, porque o nosso Deus não mente, não há homem para que ele minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus, se coloque de pé, aleluia. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, aleluia. 12. Agora pois, dê-me a região montanhosa naquele tempo que o Senhor me prometeu. Ouviste naqueles dias que lá viviam Anaquins são os gigantes, amém? Ele está pedindo a terra que o Senhor prometeu, terra onde tinha gigantes, aleluia. Não ia ser fácil, não ia ser mole, não, ia ser difícil, mas ele sabia que o Senhor tinha uma promessa sobre o coração dele, aleluia. Assim como o Senhor tem o nosso, sobre a nossa família, aleluia. E as grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós temos essa promessa. O nosso altar tem que queimar diante do Senhor, tem que sair fumaça. Tem que sair fumaça, tem que trazer lenha, tem que pôr esforço, tem que amar a obra do Senhor, abrir mão dos desejos que muitas vezes nos impede de ver a presença do nosso Deus, aleluia. Seja o pecado, seja a vontade, seja o que for, olhe bem, coloque numa balança. Deus te deu esse poder, essa capacidade de julgar tudo aquilo que pode atrair bênçãos e maldição sobre a sua vida. É nossa responsabilidade crer no nosso Deus, esperar no Senhor e saber que existe uma promessa de um Deus fiel, poderoso, que nos ama. Independente das nossas crises existenciais, de sofrer talvez com o desânimo, com o fracasso, com a perda, com a frustração, com a depressão, com tudo isso, mas se existe uma promessa sobre as nossas vidas, cabe a nós esperar no Senhor confiantemente, porque no momento oportuno, fogo do céu descerá e incendiará o nosso coração e a nossa alma. Assim como Levíticos, capítulo 6, Deus mandou fogo dos céus. Assim como 2 Crônicas 7, Deus mandou fogo dos céus. Existia mais uma vez a oportunidade do fogo contínuo sobre a nossa vida, lá em Atos 2. Atos 2, por favor, para a gente finalizar. Aleluia. Glória a Deus. Atos 2. Aleluia. 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 E completando-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aleluia. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Aleluia. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Aleluia. O 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Deus mandando fogo do céu mais uma vez. Mais uma vez. Queridos, eu não sei como será essa igreja daqui 5 anos, eu não sei se nós estaremos aqui daqui 5 anos. Mas uma coisa, o nosso coração tem que estar tranquilo, de que se nós chegarmos daqui 5 anos, nós queremos estar com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, com a mesma dedicação de obedecer e depender do Senhor. E toda vez que o nosso coração se esfriar, é só nós voltarmos diante do Senhor, que Ele tem o compromisso dos céus de derramar fogo sobre as nossas vidas, porque esse fogo veio através do Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se o seu fogo começar a apagar, se o seu fogo começar a se extinguir, queridos, dobre o seu joelho, abre o teu coração,
Não importa a situação e a condição, o nosso Deus tem sempre fogo do céu sobre as nossas vidas. Basta só um coração que deseja, basta só um coração que queime, aleluia, Senhor, eu quero estar diante da Tua presença para queimar, e que o cheiro e a fumaça possa subir até os céus, aleluia, e o Senhor se agrade da minha vida diante do Teu altar, diante da Tua presença, aleluia, que a mesma disposição, queridos, que nós temos para fazer coisas lá fora, nós possamos ter em estar diante da presença do nosso Deus, queimar por Ele, amar a obra dEle, estar com prazer diante da presença dEle. Amém? Feche teus olhos, eu vou orar enquanto o grupo de louvor ministra. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso.